Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui às 21 horas para falar dos desafios da criação dos nossos filhos. Nós trazemos aqui os temas mais relevantes e mais desafiadores do nosso dia a dia, como lidar com os comportamentos, emoções e sentimentos dos nossos filhos. Eu sou a Luciana Santos, sou educadora parental e eu ajudo mães a estabelecerem relações mais conscientes, acolhedoras e não violentas com seus filhos. Hoje, o objetivo desse nosso encontro é eu responder algumas perguntas que me foram enviadas pelas pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu recebo muitas perguntas a respeito do que é este modelo de criação consciente e não violenta que eu tanto falo aqui. Sempre trazendo também um olhar sobre o acolhimento, porque o acolhimento está relacionada a essa questão aí que eu falo de ser consciente e não violenta na criação dos filhos. Então hoje eu quero trazer aqui as perguntas que me são enviadas e por que fazer isso? Porque na medida em que a gente olha para a dúvida e o desconforto do outro, a preocupação, a dúvida do outro, a gente também reflete, A gente reflete sobre o que o outro está colocando e a gente tem a oportunidade de aprender. Então hoje eu te convido a participar a seguir aqui até o final desse vídeo, que eu vou responder perguntas bem objetivas e diretas a respeito do que é e o que não é a criação consciente. As perguntas são enviadas muito voltadas para o dia a dia, para questões bem objetivas e práticas do dia a dia, tá bom? Então vamos lá? Para começar, eu quero falar para vocês, deixa eu pegar aqui meu roteirinho. Para começar, é bom e importante a gente falar sobre o que é, dar uma descrição, ainda que bem mais direta, mais superficial, do que é a criação consciente e não violenta que eu falo aqui. A criação consciente é aquela em que a gente faz uma reflexão a respeito do que nós empregamos com os nossos filhos, É uma criação refletida, é consciente no sentido de que a gente estuda e reflete sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa relação com os nossos filhos. Por que a gente fala em buscar a consciência? A gente busca a consciência através do conhecimento, do estudo, a respeito da criança, do seu comportamento, do seu desenvolvimento, e também nós buscamos conhecimento a respeito de nós mesmos, das nossas reações, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades nessa relação. Então, uma mãe ou um pai consciente, ele estuda e reflete a respeito de tudo isso. Ele estuda para sair do piloto automático, para sair daquela criação tradicional, baseada nos padrões que foram aplicados em relação a eles, e de forma não refletida. Então, os pais conscientes buscam fazer este tipo de reflexão, no como eles estão se relacionando com seus filhos, buscando olhar para a criança, para a particularidade da criança, buscar conhecimento a respeito do seu desenvolvimento e também para não ser afetado pela sua bagagem, pelas suas feridas emocionais, pelas suas dores, pelas suas dúvidas a respeito do que é certo e o que não é certo, do que é bom e do que não é bom. Então, esse é um modelo de criação consciente, isso que a gente fala de consciência na relação entre mãe e filho, entre pai e filho. E o que é a criação não violenta? Uma criação não violenta, ela é baseada no respeito mútuo, entre os adultos e as crianças, e aí é de mão dupla, do adulto para a criança e da criança para o adulto. Então essa relação vai ser construída nessas bases, e também no acolhimento. Uma criação é não violenta quando não há, por exemplo, o uso de castigo, de repressão, de punição, porque é uma relação que não se baseia na disputa de poder entre adulto e criança. E claro, a gente está falando aqui de afastar completamente a violência, e tanto a violência física quanto a violência emocional, que é aquela que a gente pratica sem perceber muitas vezes, através do que falamos e do que fazemos com os nossos filhos, sem o intuito de agredir, sem o intuito de ferir os nossos filhos. Então, este é, em resumo, o modelo de criação que eu falo muito aqui, que é uma criação consciente e não violenta. Consciente de quem nós somos nessa relação
de quem nossas crianças são, do que elas precisam, das suas necessidades, das suas fases de desenvolvimento, né? Do que podemos esperar delas, e não violenta, porque não há uso de punição, de castigo, e há respeito, respeito mútuo, né? E acolhimento também para tudo o que vem da criança. E acolher, gente, não é o mesmo que acatar e confirmar, né? É acolher as emoções, é acolher os comportamentos, mas não acolher o que, né? Não acolher as emoções e os sentimentos, mas não necessariamente acolher o comportamento em si. E no momento oportuno, né? Direcionar a criança para aquele comportamento que nós acreditamos e esperamos delas, tá bom? Então, aí você vai me perguntar assim, gente, mas Lu, esse tipo de criação então não existe, é impossível a gente, por exemplo, não gritar, é impossível a gente acolher sempre, e é impossível a gente estar consciente sempre. Na verdade, sim, é impossível, porque nós somos humanos, né? Nós somos mães humanas, nós somos pais humanos, então nós estamos sujeitos a, em determinado momento, né, ser guiado pela emoção, estamos sujeitos a falhar. Nós estamos sujeitos a, em um determinado momento, não conter o nosso grito, não conter a nossa raiva, né, e expressar às vezes de forma não adequada. Mas isso não quer dizer que vai ser o padrão da nossa relação com os nossos filhos. Isso não quer dizer que é o que nós vamos fazer no automático e sem refletir, né, sem parar para pensar no que isso pode afetar os nossos filhos. Então, é uma escolha de reflexão contínua, de aprendizado contínuo e de auto-perdão e de autocompaixão sempre que a gente falhar, porque a gente vai falhar em algum momento, tá bom? Inclusive hoje, né, hoje eu tive uma situação muito desafiadora com meu filho, Miguel. Ele tem 3 anos e 4 meses e ele, né, tem aí uns momentos dele de explosão emocional, como toda criança, né? Algumas mais, outras menos, e nele isso é muito forte. Ele é uma criança muito intensa, né, em que tudo para ele é muito intenso. Então hoje eu tive uma situação bastante desafiadora, até porque eu estou, né, num período em que eu estou muito cansada, dormindo pouco. Então eu tive ali um momento hoje em que ele teve uma explosão emocional, até por causa do meu cansaço também, por causa da fusão emocional entre mãe e filho, e ele teve uma explosão emocional por uma frustração que ele teve com relação a uma coisa, né, que para adulto, né, para o adulto que olha de fora pode achar que é uma tremenda besteira, mas para ele é algo tão importante que ele teve ali uma explosão emocional. Ele queria brincar ele me viu pegando o celular para fazer uma postagem e ele queria pegar o celular para brincar. E eu não, né, naquele momento não quis compartilhar com ele, não quis estar com ele ali para ajudar, nem que fosse um pouquinho para ele usar. Porque eu não, né, uma questão minha, não quero que ele fique usando o celular, eu também precisava terminar de fazer o que eu estava fazendo. Enfim, com respeito, com carinho, com afeto, eu disse para ele que não. E ele deu uma explosão assim nele, e ele chorou muito, brigou, jogou coisas. E ali naquele momento, claro que para mim foi difícil, até porque eu estou cansada, né? Eu precisava fazer aquela postagem, então assim, foi difícil para mim, foi desafiador para mim. Mas a minha escolha, né, a minha escolha, né, de criação é de que nesses momentos, né, eu tenho que buscar todos os recursos para me sair bem dessa situação e não feri-lo, né? Com a minha raiva, né? Porque vem em mim também raiva, frustração, tristeza, dor, né? Também muito relacionada à minha vivência lá na infância. Então, quando acontece uma situação dessas, o que eu devo fazer, né? O que eu faço é, mesmo, né, sabendo que às vezes eu não vou conseguir manter o controle, o autocontrole o tempo todo, é ter a consciência de que, se eventualmente eu perder o controle, né, que eu possa acessar esses recursos todos que eu tenho dentro de mim, conhecimento, informação, para reverter, né, para restabelecer a situação, né, conforme eu planejei, que é com base no respeito e no acolhimento. Então, naquele momento ali, eu não tinha condições nem de ajudá-lo naquela hora. Então, eu respirei fundo, fiquei quieta no meu canto, né, esperei um pouco. Ele não queria contato, ele não queria que abraçasse, ele não queria que acolhesse, ele não queria nada. Ele estava muito com raiva, ele estava muito frustrado. Então, eu deixei, né, ali passaram-se talvez alguns
5, 10 minutos de muito choro, bravo, brigando. E depois ele foi se acalmando, ele mesmo foi se aproximando. Eu falei para ele: olha, a mamãe está aqui. Mas eu não tinha condições nem de falar nada. Eu queria, na verdade, era chorar, né? Por causa do cansaço também. E aí passou, ele veio, né? E aí, enfim. Aí depois, passado um pouquinho, a gente conversou sobre a situação. Mas o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso? É que nem sempre a gente vai conseguir, né, ter controle sobre toda a situação, né? A gente nem sempre vai ter como acionar todos esses recursos, acessar todos esses recursos que a gente tem. Mas a nossa escolha é para que manter a consciência, né? E que eventualmente, se acontecer, né, de perder o controle, no meu caso não foi uma questão de explosão minha, foi na verdade eu, né, fiquei quieta ali sem fazer nada, né? Isso inclusive pode até ser de fato a solução, mas neste caso eu fiz por absoluta falta de condições de fazer qualquer coisa diferente. Mas imediatamente após eu pude conversar com ele, eu sei do impacto que isso pode causar nele, eu sei que pode, né, que ele pode interpretar isso de uma forma que doa nele. Então ali imediatamente após eu tenho a oportunidade de conversar com ele, de refletir sobre o que aconteceu, de orientá-lo, de tentar ajudá-lo e de diminuir, né, eventualmente o sentimento que ele tenha tido lá naquela hora, talvez de desamparo, porque eu não estava fazendo nada para ajudá-lo. Então, a consciência, né, a opção por um caminho de acolhimento e de não violência é uma questão de escolha, né? A gente faz essa escolha e aí a gente se mantém nela, podendo eventualmente ter que se perdoar, né, se acolher e ter autocompaixão com as eventuais falhas, com os momentos que a gente achar que não fez o que deveria fazer, com os momentos que a gente achar que poderia ter se doado mais, se dado mais e não deu conta. Então, é este o modelo de criação que eu falo muito aqui, que é a consciência e a não violência, né? E por trás disso tudo, o acolhimento. Então, e o que não é, né? É importante a gente falar o que não é a criação consciente não violenta. Por quê? Porque às vezes, né, quando a gente fala que está rompendo com o padrão tradicional de criação, a gente costuma ser muito criticado e as pessoas às vezes pensam que a gente está falando, né, de uma criação permissiva, né, em que a criança pode tudo. Então, é importante a gente esclarecer o que não é este tipo de criação que eu estou falando aqui. Então, bom, primeira coisa, né? A gente está falando de consciência e não violência. Então, o contrário disso tudo é a criação pelo automatismo, né? Pela mera repetição dos padrões que a gente recebeu e que a gente vê sendo aplicado à nossa volta, né? O padrão tradicional de criação, sem reflexão. Então, este seria o oposto da consciência. E o oposto da não violência é a violência. Né? E a violência está implícita, talvez às vezes até na forma de opressão dos sentimentos, das emoções. Então, uma criação violenta, né, que se contrapõe à não violência, é uma criação baseada na relação de poder absoluto do adulto para com a criança, no autoritarismo, na obediência, né, na imposição de obediência da criança, sem a possibilidade de se posicionar, de participar das decisões, né, respeitado o seu momento, respeitado a sua fase de desenvolvimento e maturidade. Uma criação violenta, ela se baseia numa comunicação que não expressa necessidades, né, mas sim julgamentos, né? Então, a criança às vezes está precisando de carinho e a gente considera e julga a criança como carente, como excessivamente pidona, né, ou excessivamente chorona. Então a gente rotula as crianças. Isso é uma criação baseada na violência, né, da comunicação, uma comunicação violenta. Então o que a gente costuma dizer, né, se de um lado a gente tem uma comunicação que busca acolher, expressar as necessidades nossas e acolher as necessidades da criança, de outro lado a gente tem uma comunicação que é de imposição, que é de poder, né, que é de autoridade e que não leva em consideração nem as próprias necessidades e nem as necessidades da criança. Então a gente
tem esses dois extremos aí. A criação consciente de um lado, a criação pelo automatismo do outro. A criação sem violência de um lado e a criação violenta de outro. E o que não é, né? O que não é criação consciente e não violenta, né? E também acolhedora, o que não é a permissividade, né? A permissividade é algo que é o extremo oposto da criação tradicional baseada no poder. Então, isso foi inclusive muito comum quando os pais se conscientizaram do quanto era ruim a criação baseada no poder, né, a criação tradicional, e foram para um extremo oposto da permissividade. Porque, né, por um sentimento às vezes de culpa, de passar muito tempo fora de casa, e aí foi para o extremo oposto, em que a criança passou a deter o poder sobre o adulto, né? A criança passou a ser quem exige respeito, ela que dá as ordens, né? Não sei se vocês já ouviram, eu ouvia muito e me causava muito desconforto, né? Às vezes ouvir alguns pais dizerem assim, é o reizinho da casa, aqui quem manda é ele. Assim, às vezes brincando, mas na verdade aquilo expressava de fato o que estava acontecendo ali dentro daquele lar. E isso não é o que a gente está dizendo aqui. Permissividade é muito ruim para a criança, né? Permissividade é a gente, né, dar à criança um poder que nem ela pode, ela não tem condições de exercer ainda. E ainda que ela tivesse, né, as relações não devem basear em poder, não devem se basear em poder. Também não é deixar a criança fazer tudo o que quer, né? Isso seria também permissividade, né? Na criação consciente e não violenta, a gente não deixa a criança fazer tudo o que quer. O que a gente procura fazer é acolher as suas necessidades. E as necessidades da criança não são, né? A criança precisa fazer tudo o que quer para ser feliz, para se sentir bem, para ter suas necessidades atendidas, não. Muitas vezes ela vai ter, às vezes, expressar um desejo que tem uma necessidade por trás que não é exatamente o que ela está falando. Então, por exemplo, às vezes a criança quer pintar num lugar que não pode, quer, né, alguma coisa que ela não possa fazer. Na verdade, ela quer se divertir, ela quer brincar. A necessidade dela é de brincar, é de se divertir, de se desenvolver, é de explorar. Então, ela está manifestando talvez o desejo, por exemplo, de pintar a parede, de riscar a parede. Mas não é riscar a parede que ela precisa, que ela quer. Ela quer se divertir, ela quer descobrir, ela quer testar. Então, ela pode fazer isso de outras formas. E quando a gente fala que a gente, né, tem uma criação consciente, a gente olha para a necessidade por trás do comportamento da criança. Então, não é permitir que a criança faça tudo o que quer, né? Isso não é criação consciente, isso não é criação acolhedora, isso não é criação não violenta, isso é criação permissiva, né? E pode levar a criança a, por exemplo, não reconhecer, né, o seu lugar no mundo, o seu papel, as suas possibilidades, os limites que ela tem, né, dentro da sociedade. E limites, né, que a protegem, por exemplo. Então, não é deixar a criança fazer tudo o que quer. Não é a ausência de limites, e aí é muito importante a gente entender o que exatamente são limites, né, na criação dos nossos filhos, porque limitar a criança, gente, estabelecer limites é diferente de limitar a criança. Limitar a criança é a gente podar, é a gente impedir que ela seja um ser pleno que ela é. Por exemplo, rotulando, né, colocando regras que não fazem sentido, falando não sem refletir sobre se necessariamente aquilo é algo que precisa realmente ser observado, né? Falando não sem refletir. O limite, às vezes, ele protege a criança, nos protege, né? O limite, ele pode ser bom, ele pode ser importante no nosso desenvolvimento, na nossa vida. Então, estabelecer limites é necessário, porém o que a gente deve refletir e pensar é se esse limite, né, está limitando a criança ou está protegendo a criança de alguma coisa. Limitar a criança de ser plena, de poder se desenvolver, isso é o que nós não queremos. O que nós queremos é estabelecer limites que a protegem, né? Que a protegem tanto na sua saúde física, emocional, né? Na sua integridade física e emocional. Tá certo? E também
né, não é ausência de regras. Não é ausência de regras. Na verdade, o que a gente faz quando a gente busca ali os recursos, por exemplo, a disciplina positiva, que é algo que a gente utiliza como recurso para a criação acolhedora, consciente e não violenta, a gente usa esses recursos, por exemplo, dos combinados, né? Que é a criança fazer parte das decisões que são tomadas, né, no dia a dia, para que ela faça parte dos combinados e não se sinta excluída, para que ela tenha o senso de pertencimento à sua casa, ao seu lar, a esta relação. Então, não é ausência de regras, porém a gente busca dar, né, a essa um olhar, né, uma visão, um escopo de combinado, na verdade, e não de regra, né, unilateral, dita pelo adulto, né, porque aí pode ser, inclusive, que caia de fato na imposição, que não é, né, o padrão que a gente quer. A gente quer que a criança participe, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta pertencente. Então, estabelecer combinados é um recurso da disciplina positiva que a gente usa muito para que a gente possa lidar com as necessidades, né, nossas do dia a dia, necessidades da casa, da convivência social, sem que a criança, sem ficar impondo à criança o tempo todo as nossas, né, os nossos quereres, os nossos desejos. Então, por exemplo, a gente fala assim, o que há de diferente em regras e combinados? As regras podem ser, inclusive o nome pouco importa, viu, gente? A questão aí é o intuito, é a intenção que tem por trás. Se a gente está, né, colocando regras para a criança sem permitir que ela participe ou, né, de forma impositora, sem refletir se aquilo é algo necessário de fato, aí a gente está, na verdade, impondo, a gente está, de novo, usando o poder sobre ela. Então, se a gente pode fazer com que a criança participe dos combinados, muito melhor. Se é algo de fato que ela ainda é muito pequenininha, não consegue decidir, né, no momento oportuno a gente vai conseguir ir introduzindo isso na nossa vida. Porém, antes que isso aconteça, né, mesmo para estabelecer regras, o que a gente deve pensar é se essa regra faz sentido de fato. Se é necessário de fato ou se é algo que a gente está se prendendo meramente porque a gente se acostumou a determinar a vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, não é ausência de regras, porém, o que a gente faz é passar a olhar essas regras com muito mais reflexão, né? Fazendo uma análise sobre se de fato é algo necessário. Não é coisa de gente que abraça a árvore. Isso aí a Elisama Santos coloca no livro dela, Criação Não Violenta, porque muita gente pensa que criação não violenta, consciente, e tudo isso é coisa de gente que abraça a árvore, gente alternativa, gente muito moderna. Na verdade não é nada disso, né, gente? É algo muito simples, né? Algo muito até genuíno, né? E muito básico até, né? Que é estabelecer relações com base no respeito e na consideração do outro. Então não é coisa de gente que abraça a árvore, não é utopia, né? Como eu comentei, muita gente pergunta, mas isso é impossível ter uma relação o tempo todo consciente, é impossível ter uma relação o tempo todo, né, em que a gente se preocupa se está ferindo ou não o outro com as palavras. Sim, né, como eu já comentei, sim, mas o que a gente faz é buscar manter a consciência, manter a escolha, né, e sempre retomar o curso quando as coisas fugirem, né, do nosso controle. E aí é controle das situações e não o controle da criança, tá? E não é uma criação mais trabalhosa do que a criação tradicional. Isso eu já, né, ouvi muita gente me dizer, Lu, mas se eu tiver que ficar o tempo inteiro pensando, estudando, refletindo para me relacionar com meu filho, isso vai me dar tanto trabalho e às vezes eu tenho uma vida muito corrida. Algumas mães solos, por exemplo, costumam me dizer assim, é já tão difícil conduzir a criação sozinha, né, com tantos desafios. Como é que eu vou me preocupar ainda com criação consciente, não violenta, né? Muita coisa, né? Na verdade, gente, dá trabalho sim. Dá trabalho estudar, dá trabalho, né? Muitas vezes fazer cursos, né? Dá trabalho, mas dá muito menos trabalho do que a gente não se atentar para tudo isso e depois ter que ter que frequentar psicólogo com a criança. E outra coisa também, até no dia a dia,
né? Embora pareça que dê mais trabalho, né? Às vezes a gente fala sobre, por exemplo, manter atenção para a criança, né? Durante o dia, atenção difusa ao longo do dia. Parece muito trabalhoso, né? Quem está em casa aí fala assim, mas eu, né, tenho que trabalhar, vou ficar o tempo inteiro dando atenção para o meu filho. Na verdade, a gente vai encontrar um equilíbrio para isso, né? E dá muito menos trabalho do que a gente negar tudo isso e ter que enfrentar, por exemplo, os comportamentos desafiadores que vêm quando a criança, por exemplo, não tem conexão com o adulto, está se sentindo, né, desconsiderada, está se sentindo deixada de lado. Vêm os comportamentos desafiadores, vêm as brigas, vêm as birras, as explosões, muito mais fortes do que quem está dentro de uma relação em que se sente acolhido e com vínculo, com conexão com o adulto. Então, parece uma criação mais trabalhosa, mas na verdade não é. Ela é muito mais prazerosa, mais leve, né, mais tranquila, porque, né, parte de tudo isso, de todos esses conflitos que a gente tem na criação, também está relacionado à forma como nós enxergamos tudo isso. Então, se a gente fala em consciência, a gente busca consciência e nos olhar, nos acolher, claro que, né, essa relação, a maternidade, a paternidade vai ficar muito mais leve. Então, a criação consciente não violenta não é mais trabalhosa do que a criação tradicional. Ela, claro que a gente, num primeiro momento, vai pensar em estudar, ter que, né, buscar recursos nobres para empregar com a criança no dia a dia, mas isso é só momentâneo, isso é só, né, o imediato, porque a longo prazo, né, a criação que deixa de considerar tudo isso vai trazer mau comportamento, vai trazer problemas emocionais, a criança vai, né, em uma hora vai ter que eventualmente frequentar psicólogo. Então é muito menos trabalhoso, né, a gente ter essa relação do que deixar as coisas à solta e correr o risco de criar problemas emocionais com os filhos. Então vamos lá, gente? Feito esse esclarecimento todo, vamos lá para as perguntas e respostas. Uma mãe me escreveu aqui, ela falou o seguinte: meu filho tem 8 anos e só agora tomei conhecimento quanto à relação que eu tinha com ele era baseada no poder, controle, castigos e violência. Quero mudar essa relação para ter uma relação sem violência. O que eu devo fazer primeiro? E aí, a resposta para ela, né, já foi dada, eu quero compartilhar aqui com vocês, é a seguinte: a primeira coisa, né, ela já fez quando ela me escreveu, que é a decisão. Decidir, né, escolher mudar, escolher deixar a violência e ir para a criação sem violência é a metade do caminho. Porque quando a gente escolhe, é porque a gente já tomou consciência. E tomar consciência é o mais difícil. Porque tudo à nossa volta contribui para que a gente se mantenha na inconsciência. Tanto porque nós fomos criados num outro padrão, quanto ainda é muito forte, muito empregado este mesmo padrão, né? Baseado no poder, no autoritarismo, na repressão, na obediência, né? Nos castigos. Ainda é muito forte. Então, tomar a decisão é o primeiro passo muito importante. Então, se esta mãe, se você também já tomou a decisão por, né, deixar a violência para trás, é porque você já está consciente, é porque você já tomou a decisão. E isso já é um grande passo. E em seguida, né, o que a gente deve fazer, né, é o seguinte, gente: para ter uma relação com os filhos consciente e sem violência, para nós que somos uma geração muito marcada por tudo isso, pela violência que foi empregada conosco, o primeiro passo é a gente se acolher, é a gente se curar, é a gente tomar consciência das nossas feridas, das nossas dores e buscar cura, buscar acolhimento. Porque sem isso, qualquer tentativa nossa de fazer diferente com os nossos filhos vai pesar tanto, vai ser tão difícil, vai ter tanto conflito, que possivelmente a gente não vai conseguir. Então tem que ser uma coisa, né, feita talvez em paralelo. A gente já tomou a decisão, já começa, né, buscar mudança de hábitos, buscar mudar coisas na rotina que a gente, né, fazia antes.
Mas vai ser tão difícil se a gente não tomar consciência e não buscar tratar as nossas dores, que talvez a gente não vá conseguir. Então, esse primeiro passo da decisão, ele deve ser acompanhado da busca de cura para as nossas feridas. E não é, né, a gente não tem que fazer nenhum caminho assim, né, específico. Cada um vai buscar a cura, vai buscar o acolhimento da sua forma. Mas se eu posso dizer para esta mãe alguma coisa, né, que ela deva fazer primeiro, é isso. Depois, qualquer coisa, né, buscar conhecimento sobre a criança, desenvolvimento, recursos para lidar melhor com tudo que, né, que vem da criança, isso é natural, vem naturalmente. E ela vai conseguir ir fazendo tudo isso se ela for também em paralelo se acolhendo, né, e se curando. Então, essa questão é muito importante, por isso eu trouxe aqui. Outra coisa também, gente, que, né, causa muita dúvida é sobre elogios, né? Eu fiz recentemente uma live com uma pessoa falando sobre os rótulos. E aí um pai me escreveu, eu coloquei ali uma caixinha de perguntas, perguntando sobre quais as dúvidas mais frequentes, o que mais vem à cabeça das pessoas quando elas pensam que é em relação consciente e não violenta. E aí ele me perguntou sobre elogios, né? Se elogiar os filhos pode causar mal a eles. E aí a resposta, gente, é bem objetiva aqui, tá? Sim, pode sim, tá? Elogiar os filhos pode causar sim ferida neles. Porque o elogio, se a gente for pensar, ele nada mais é do que um rótulo. E aí eu estou falando de que tipo de elogio? Eu estou falando daquele elogio que é baseado na característica pessoal, numa característica que a criança traz, ou, por exemplo, também nos resultados que ela traz. Então, às vezes a gente fala, nossa filho, você é tão inteligente, você é muito forte, você é tão hábil, né? Você é tão ágil, e a gente passa, né, a falar aquilo tudo para a criança, muito com o intuito até de encorajar, né? De motivar a criança. Isso porque nós não recebemos nada disso lá atrás e às vezes a gente quer, né, passar para a criança isso porque a gente sente a falta, né, que fez para nós lá atrás. Mas a gente sente a falta, né, sem saber que se a gente também tivesse sido elogiado o tempo todo, né, você é inteligente, você é forte, você é capaz, talvez também tivesse gerado uma ferida. Inclusive, eu mesma tenho, né, uma situação minha mesmo, de que eu fui muito elogiada com relação, por exemplo, à minha capacidade de aprender na escola. E isso também me feriu, de eu me tornar uma pessoa muito exigente comigo mesma. E também de me limitar, né? De que quando eu pensava, né, que eu pudesse em algum momento não ser tão capaz assim de aprender, eu pudesse não ser mais amada. Então, elogiar os filhos pode sim trazer uma ferida para eles. E como que a gente faz então? Não pode elogiar, né? Não pode mais elogiar os filhos? Não, na verdade não é isso. Na verdade é que a gente deve buscar a forma correta de elogiar e de encorajar. O que a gente pode fazer no lugar dos elogios direcionados a características pessoais da criança e aos seus resultados, passar a encorajá-la, por exemplo, com o reconhecimento sobre os seus esforços, sobre o processo dela, as entregas, né, de resultado não, mas o processo sim, o seu esforço, a sua dedicação. Então, por exemplo, em vez da gente falar, nossa, ficou lindo esse trabalho que você fez, a gente falar, nossa, você se empenhou para fazer esse desenho, o que você achou dele? Né? E buscar fazer com que a criança mesmo vá encontrando dentro dela, né, a sua própria motivação, o seu próprio encorajamento, para que ela não dependa o tempo todo de algo externo, algo que venha do outro. Né? Então, elogiar a gente pode substituir por reconhecer os esforços, encorajar, fazer com que a própria criança busque dentro dela a sua confirmação, a sua satisfação com os seus resultados ou não, né? Inclusive o Miguel, recentemente eu tive uma experiência muito interessante com ele. Ele fez um desenho que era um rabisco lá e ele trouxe para mim e aí ele falou assim, eu falei, nossa, o que você fez aí? Ele falou, eu fiz um dinossauro. E aí, é um dinossauro, ele falou o nome, enfim.
Aí eu falei, nossa, que legal que você, né, você se esforçou muito para fazer esse desenho aí, está todo colorido. O que você achou dele? Aí ele falou assim, irmão, eu achei bem feio. Aliás, eu nem gostei de fazer esse desenho, eu queria mesmo era brincar de jogar a bolinha de gude, que ele queria brincar. Então, assim, ele, né, se eu tivesse dito para ele, nossa, que lindo, né, talvez ele fosse, né, ele mesmo não achou lindo, ele não gostou de estar brincando daquilo, ele queria brincar de outra coisa e ele nem gostou do desenho. Então, ele mesmo, né, tirou as próprias conclusões sobre aquele desenho, sobre aquele processo. Então, eu falei, então vamos brincar de bolinha. Mas, de todo modo, você se empenhou para fazer o desenho, que tal você guardar para depois você ver, né, se você sentir saudade dele? E aí guardamos o desenho, né, para depois ele ver. Então, a gente pode, né, substituir os elogios por algo assim, dessa forma, encorajando, estimulando a criança a olhar para dentro de si mesma. Então, essa é a resposta que eu tenho a dar sobre isso. Outra pergunta, minha filha de 1 ano e 8 meses só faz as sonecas no meu colo, tenho receio de mimar demais. E aí ela pergunta porque ela está falando sobre que ela tomou a decisão de não de oferecer para a criança uma criação diferente da que ela recebeu e que lá atrás ela não recebia colo e que ela ouve muitas críticas em relação a isso. E aí a resposta para ela, na verdade, é não, de jeito nenhum. Colo não mima, colo não vicia, né? Colo é pedido quando a criança quer, quando ela precisa do colo. O colo ele tem efeito terapêutico, ele está relacionado à necessidade da criança de se sentir segura, de se sentir protegida, de se sentir conectada com o adulto. Então o colo não mima, o colo não vicia. E criança não pede o que ela não precisa. A criança só pede o que ela precisa. Se ela está, né, ela às vezes, aí é importante até a gente falar, porque eu acabei de postar uma explicação sobre o pedido deslocado. A criança ela pede o que ela precisa. Ela pode às vezes não saber verbalizar o que ela precisa. Então, às vezes ela pede, por exemplo, um brinquedo, sendo que ela está precisando da confirmação de que ela é amada. O colo, no caso, a criança pede o colo porque o colo é o porto seguro dela. É um lugar onde ela se sente protegida. É um lugar onde ela se sente, né, acolhida, que ela tem certeza que ela está conectada com o adulto, né, e que ela está protegida pelo adulto. Então, ela vai pedir o colo, né, com o intuito de pedir para confirmar para ela que ela está segura, que ela está protegida. E o colo, né, ali o calor do colo, o aconchego do colo da mãe ou do pai, de quem ela procurar, vai trazer tudo isso para ela. Então, não vai mimar a criança, né? E ela não vai ter soneca a vida toda, ela não vai ficar a vida toda dormindo no colo da mãe. Então, é uma questão, né, temporal, vai passar, né, e quando isso passar, ela vai perceber que foi muito bom para elas, né? Isso, inclusive, até compartilhei com ela, que também aconteceu comigo, né, com o Miguel até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ele só dormia durante o dia no meu colo, e na verdade, muitas vezes de noite também. E hoje o Miguel dorme super bem, dorme, né, ele mesmo se ajeita lá para dormir, né? Eu fico por lá, mas até porque ele, né, como uma criança de temperamento colérico, aí que tem agitado e tudo, às vezes precisa de uma ajuda para dar uma reduzida ali na atividade cerebral, né, e corporal. Mas ele dorme super bem, não tem dificuldade para dormir. Era uma questão momentânea, uma necessidade dele de se sentir acolhido, protegido, próximo de mim, né? Então não tem nenhuma relação de mimar, né? E também a gente deve se perguntar o que é mimar, né? O que é ser uma criança mimada, né? Se mimada é sinal de que a criança é sensível, que a criança é amorosa, que a criança quer contato com seres humanos, né? Então não há problema nenhum em ser mimada, né? Então, além de não mimar, né? Se mimar, né? Mimar não é necessariamente ruim. Então, essa é a resposta que eu posso dar para essa mãe. Então, outra pergunta. Se eu escolhi o caminho da consciência e o pai não, isso pode confundir a criança? Na verdade, as crianças, elas sabem entender o contexto,
elas sabem entender, né, as suas relações, né, com as pessoas, elas sabem que cada pessoa tem, né, um tipo de relação com ela, elas sabem que elas podem ou não se comportar de uma forma ou de outra com uma pessoa, né, ela vai se adaptar a cada uma das situações. Então, o fato de um dos pais, né, um casal ter escolhido a criação consciente não violenta e o outro não confunde a criança se esta pessoa que fez a escolha se mantiver consistente, né? Se ela tiver consistência. O que vai confundir a criança é o adulto ficar mudando a sua relação o tempo todo com a criança. Isso sim vai confundi-la, vai deixá-la insegura, vai deixá-la com medo, porque ela não vai reconhecer o adulto. Então, o outro do casal, o outro pai, né, ou mãe, tendo um outro caminho, isso não vai confundir a criança. O que vai confundir vai ser se a gente ficar mudando a nossa relação com ela. Então ela diz assim, Lu, mas então eu devo deixar que o outro faça o que ele quiser com a criança? Na verdade, sim, né? Sinceramente, sim, cada um vai ter a sua relação com a criança nos termos que for que escolher. É claro que cada um tem seu processo, né? E é difícil a gente falar assim, até porque eu sou mãe solo, gente, pra mim eu não tenho esse problema diretamente com, por exemplo, o pai. Mas eu tenho com outras pessoas que se relacionam com o Miguel também. Então, assim, a gente tem que respeitar que a relação do outro com o nosso filho é do outro, é deles, né? É uma relação deles. Eles vão se entender ali, eles vão estabelecer ali o padrão de relação que eles, né, acharem, né, que se ajustarem ali. O que a gente deve fazer, o que eu acho que é importante, é a gente cuidar, né, para conscientizar essa pessoa sem ficar doutrinando. Conscientizá-la, por exemplo, da necessidade de não violência. Violência aí, a violência física, a violência, né, mais ostensiva, isso é, né, eu particularmente não consigo não intervir, não conversar a respeito, às vezes até mesmo atuar, mas aí numa situação de risco real para a criança ali, de violência. Então a gente tem que pensar muito, né, e avaliar muito, com muito cuidado isso daí. A relação é dela com o outro, e o outro, né, tem o seu momento, tem a sua consciência, tem a sua, né, cada um vai, né, criar o caminho que melhor lhe acolha. Mas aí a gente tem que cuidar só para a questão mesmo da violência, para evitar que a criança seja exposta a uma violência, às vezes, muito ostensiva. E o outro aqui, ela comentou assim, Lu, você fala sobre a necessidade de nos curarmos das nossas feridas, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para buscar terapia. O que eu posso fazer? Aí, gente, assim, quando a gente fala em curar, às vezes é simplesmente a reflexão, o auto-perdão, o perdão dos nossos pais, né, ou de quem cuidou de nós lá atrás. Às vezes não precisa ter nada muito, né, complexo, né, meditação, né, oração para quem é cristão, quem gosta de orar, ou, né, meditação, o que for, mas que olhe para isso tudo, né, que busque ler, que busque, né, se cuidar nesse sentido, ter momentos para se cuidar, né, para refletir sobre isso que está lá, né, machucando, e parar para pensar nisso já é um grande passo. E depois também, né, a gente vai conseguir encontrar ali de uma forma de viabilizar isso. Se a gente for parar para pensar, a gente dá muita desculpa, né? A gente inventa muita desculpa, a gente cria muita coisa que na verdade não, às vezes não existe. Então, se eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, será que não? Será que não, de fato? Será que se apertar um pouquinho não vai dar para fazer uma terapia? Será que se apertar um pouquinho, né, não vai dar, por exemplo, para buscar uma meditação todos os dias, né, um tempinho ali para fazer uma meditação todos os dias, de noite, na hora de dormir, ou até mesmo dormindo, né, tem as meditações que são feitas enquanto a gente está dormindo. Então tem sim caminhos para a cura que não precisam de dinheiro, né, e que precisa, às vezes, se precisar também, a gente tem que pensar que isso é muito válido, é muito valioso para nós e para os nossos filhos. Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui só com essas perguntas, tem muitas outras, mas até para não estender muito e não ficar um vídeo muito longo, tá? Então hoje o objetivo era responder essas perguntas, tem uma infinidade de outras, depois eu faço mais um encontro para isso,
E a gente vai aqui construindo, né, um entendimento sobre o que é tudo isso. E por quê, né? Por que a gente fala isso? E quanto mais a gente for se aprofundando, mais entendimento a gente vai, né, adquirindo, mais compreensão disso tudo e mais consciência e mais recursos para lidar com os desafios da criação. Porque, como eu comentei, ninguém está imune a ter uma explosão emocional da criança, né? A ter um parente, um familiar, um amigo interferindo na relação. O que a gente vai poder fazer é manter a busca de conhecimento, né, as informações. Então, eu sempre trago aqui coisas, às vezes, análises mais profundas sobre um tema específico, ou né, a gente fala sobre vários temas, mas o importante é que a gente está sempre buscando, a gente deve estar sempre buscando conhecimento. Porque o conhecimento vai nos tirar deste lugar, por exemplo, de ficar repetindo as coisas sem saber exatamente o que está sendo feito. O conhecimento vai nos tirar desse automatismo, né, dessa questão de repetir padrões que machucou a gente, que a gente não quer que a gente machucar os nossos filhos com eles. E que se a gente não fizer nada, a gente vai fazer. Porque está lá, é subconsciente, ele dita, a gente costuma dizer, a gente, né, costuma pensar que quando a gente toma decisão, a gente toma decisões conscientes, mas às vezes não. Porque o que está guiando a nossa decisão lá atrás é o nosso subconsciente. É uma ferida, é uma marca nossa lá da infância que está nos guiando. Então, quanto mais a gente buscar conhecimento, mais buscar consciência, mais a gente vai estar se livrando de tudo isso. Tá bom? Então é isso. Na próxima semana talvez tenha mais dessas perguntas e respostas. E aí eu espero vocês lá. Deixa aqui seus comentários no final, deixa suas perguntas também. Me acompanha aí no canal do YouTube. Né? No YouTube é Luciana Santos, tem ali o Criança com Voz. Eu tenho que até arrumar uma forma de vocês encontrarem mais fácil isso, porque Luciana Santos é um nome muito comum, mas vocês vão ver lá, tem escrito lá Criança com Voz. E também tem no meu link da bio no Instagram. E também vocês podem me seguir pelo Instagram, que é luciana.santosoficial, e no Facebook lu.santosoficial. Obrigada por estarem aqui e vejo vocês no próximo encontro. Até mais!